Poucos sabem, mas existem pegadinhas que não terminam em risadas, terminam em caixões. Enquanto você assiste vídeos de pessoas assustando outras por diversão, há casos reais onde essa brincadeira inocente se transformou no último som que alguém escutou na vida. O coração humano não foi projetado para receber sustos extremos, e quando isso acontece, as consequências podem ser irreversíveis. Isso que você está prestes a descobrir não deveria estar sendo compartilhado tão abertamente, mas alguém precisa contar essas histórias antes que mais pessoas paguem o preço final por uma piada que saiu de controle. Cada caso que vou revelar foi documentado, investigado e arquivado como evidência de que nem toda pegadinha tem final feliz. Talvez você já tenha feito algo parecido com amigos, familiares ou colegas de trabalho, sem imaginar que estava brincando com forças que não compreendia completamente. A diferença entre uma risada e uma tragédia pode ser apenas um batimento cardíaco. Mas o que realmente acontece no corpo humano quando somos expostos a terror extremo de forma súbita, e por que algumas pessoas simplesmente não conseguem sobreviver ao susto? A primeira história aconteceu em outubro de 2017, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. João Carlos, de 62 anos, trabalhava como zelador de um prédio comercial há mais de 15 anos. Era conhecido por todos como uma pessoa tranquila, dedicada ao trabalho e que nunca se envolvia em confusões. Tinha uma rotina simples. Chegava sempre às 6 da manhã, fazia a limpeza dos andares, cuidava da manutenção básica e ia embora no final da tarde. O que João não sabia é que alguns inquilinos mais jovens do prédio haviam planejado uma pegadinha para o Dia das Bruxas. O plano era simples, ou pelo menos parecia ser. Eles haviam comprado uma máscara de terror, dessas que você encontra em lojas de fantasias, com uma face deformada e olhos que brilhavam no escuro. A ideia era se esconder no banheiro do térreo, lugar onde João sempre fazia a limpeza por último, e assustar o zelador quando ele entrasse. Queriam filmar a reação dele para postar nas redes sociais, como tantos outros vídeos de pegadinhas que fazem sucesso na internet. Na manhã do dia 31 de outubro, João seguiu sua rotina normal. Limpou todos os andares, organizou os materiais de limpeza e, como sempre, deixou o banheiro do térreo por último. Eram quase 5 horas da tarde quando ele empurrou a porta e entrou no ambiente mal iluminado. O jovem que estava escondido esperou o momento exato em que João se aproximou da pia para saltar das sombras, gritando e usando a máscara aterrorizante. O susto foi instantâneo e devastador. João Carlos não gritou, não correu, não teve qualquer reação que pudesse ser considerada normal. Ele simplesmente desabou no chão, levando a mão ao peito numa expressão de dor que o jovem inicialmente pensou ser parte da encenação. Mas quando percebeu que João não estava respirando e que seus olhos haviam se revirado, a brincadeira se transformou em desespero. A ambulância chegou em 12 minutos, mas já era tarde demais. João Carlos havia sofrido um infarto fulminante causado pelo susto extremo. O laudo médico foi claro: o coração do zelador não conseguiu suportar a descarga massiva de adrenalina provocada pelo terror súbito. O jovem que planejou a pegadinha foi indiciado por homicídio culposo e carrega até hoje o peso de ter tirado a vida de um homem inocente com uma brincadeira que deveria ser inofensiva. Mas este não foi um caso isolado. O corpo humano possui mecanismos de defesa que funcionam perfeitamente para situações de perigo real, mas podem se tornar letais quando ativados de forma artificial e extrema. Quando somos expostos a um susto intenso, nosso sistema nervoso simpático dispara uma série de reações químicas instantâneas. A adrenalina é liberada em quantidades massivas. O coração acelera drasticamente para bombear mais sangue. A pressão arterial sobe a níveis perigosos e todos os músculos se contraem, preparando o corpo para lutar ou fugir. Em pessoas saudáveis e jovens, esse processo geralmente é reversível e não causa danos permanentes. Mas em indivíduos com problemas cardíacos pré-existentes, idade avançada ou condições de saúde específicas,
Essa descarga pode ser fatal. O coração pode entrar em arritmia, sofrer um infarto ou simplesmente parar de bater devido ao estresse extremo. É como forçar um motor antigo a funcionar na potência máxima, sem aviso prévio. O segundo caso aconteceu em São Paulo, no bairro da Liberdade, durante o Carnaval de 2019. Maria Fernanda tinha 54 anos e trabalhava como costureira numa pequena confecção familiar. Era uma mulher alegre, que adorava festas e sempre participava dos blocos de carnaval do bairro. Tinha pressão alta controlada com medicamentos, mas levava uma vida normal e ativa. Durante os festejos, um grupo de amigos decidiu fazer uma pegadinha com Maria Fernanda. Sabiam que ela tinha medo de palhaços desde criança, uma fobia que ela nunca conseguiu superar completamente. O plano era contratar um palhaço profissional com uma fantasia particularmente assustadora para aparecer de surpresa na casa dela durante uma festa familiar. O palhaço escolhido usava uma máscara que misturava elementos cômicos com traços aterrorizantes. Um sorriso exagerado pintado de vermelho sangue, olhos grandes e vazios, e uma peruca colorida que parecia estar manchada. A ideia era que ele aparecesse de repente na janela da cozinha, onde Maria Fernanda estava preparando quitutes para a festa, e depois revelasse a brincadeira. Quando Maria Fernanda viu aquela figura na janela, sua reação foi muito além do que qualquer um poderia imaginar. Ela não apenas se assustou, entrou em estado de pânico total. Começou a gritar de uma forma que os vizinhos descreveram como sobrenatural. Tentou correr, mas tropeçou nos próprios pés e, em questão de segundos, estava no chão convulsionando. O que os amigos não sabiam é que Maria Fernanda não tinha apenas medo de palhaços. Ela sofria de coulrofobia em grau severo, uma condição que pode provocar ataques de pânico extremos quando a pessoa é exposta ao objeto de sua fobia. Combinado com sua condição de hipertensa, o susto desencadeou uma crise hipertensiva, seguida de acidente vascular cerebral. Maria Fernanda foi levada ao hospital em estado crítico. Ficou internada por 3 semanas, mas as sequelas do derrame causado pelo susto foram irreversíveis. Perdeu os movimentos do lado esquerdo do corpo e parte da capacidade de fala. Nunca mais conseguiu trabalhar como costureira e passou a depender de cuidados constantes da família. Tecnicamente, ela não morreu, mas a Maria Fernanda, que existia antes daquela pegadinha, deixou de existir naquele momento. O caso mais perturbador aconteceu em Brasília, no final de 2020. Com a pandemia limitando as atividades sociais, muitas pessoas passaram a buscar formas alternativas de entretenimento, incluindo pegadinhas mais elaboradas para quebrar a monotonia do isolamento social. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de criar um susto envolvendo tecnologia de realidade virtual. Carlos Eduardo, de 38 anos, era programador e sempre foi fascinado por tecnologia. Seus amigos sabiam disso e decidiram presenteá-lo com uma experiência de realidade virtual no seu aniversário. O que Carlos não sabia é que eles haviam modificado o programa para incluir elementos de terror extremo que não faziam parte da experiência original. A pegadinha consistia em fazer Carlos acreditar que estava jogando um jogo simples de exploração espacial, mas em determinado momento, criaturas aterrorizantes apareceriam do nada, acompanhadas de sons ensurdecedores e efeitos visuais, projetados especificamente para causar o máximo impacto psicológico possível. Como Carlos estava usando fones de ouvido com cancelamento de ruído e óculos de realidade virtual que bloqueavam completamente sua visão do mundo real, ele ficaria totalmente imerso na experiência, sem possibilidade de escape imediato. Quando o susto aconteceu, Carlos estava completamente desprevenido. A experiência foi tão intensa e realística que seu cérebro não conseguiu distinguir entre realidade e simulação. Em questão de segundos, ele entrou em estado de choque neurogênico, uma condição onde o sistema nervoso perde o controle das funções vitais básicas devido a trauma extremo. Carlos começou a convulsionar violentamente, ainda com os equipamentos de realidade virtual no rosto. Os amigos tentaram tirá-los,
mas as convulsões eram tão intensas que foi preciso chamar ajuda médica. Quando a ambulância chegou, Carlos estava em coma. Permaneceu internado por 2 meses em estado vegetativo antes de morrer devido a complicações neurológicas irreversíveis. A investigação posterior revelou que Carlos tinha uma condição neurológica rara que ele próprio desconhecia, que tornava seu cérebro particularmente vulnerável a estímulos extremos. Os amigos foram processados pela família e condenados por homicídio culposo, mas nenhuma sentença poderia trazer Carlos de volta ou aliviar o peso da culpa que carregam. O quarto caso aconteceu em uma escola particular de classe média alta no Rio de Janeiro, em março de 2021. Ana Beatriz, de 16 anos, era uma estudante exemplar, sempre tirando notas altas e participando de atividades extracurriculares. Era conhecida por ser uma pessoa sensível e introvertida, que preferia a companhia de poucos amigos próximos a grandes grupos sociais. Um grupo de colegas de classe decidiu fazer uma pegadinha com Ana Beatriz durante o intervalo. Sabiam que ela tinha medo de insetos, especialmente aranhas, e planejaram uma brincadeira que envolvia colocar uma aranha de plástico muito realística na sua mochila, de forma que ela encontrasse o objeto quando fosse pegar seus materiais para a próxima aula. O que eles não esperavam era a intensidade da reação de Ana Beatriz. Quando ela abriu a mochila e viu a aranha, não apenas gritou, entrou em um estado de terror tão profundo que começou a ter dificuldades para respirar. O que inicialmente parecia ser apenas um susto, evoluiu rapidamente para uma crise de pânico severa, seguida de hiperventilação descontrolada. Ana Beatriz começou a sentir dormência nas mãos e pés, tontura extrema e uma sensação de que estava perdendo o controle da realidade. Tentou sair da sala de aula correndo, mas desabou no corredor. Quando os professores chegaram para socorrê-la, ela estava inconsciente e com respiração irregular. No hospital, descobriram que Ana Beatriz sofria de transtorno de ansiedade generalizada não diagnosticado, que, combinado com sua fobia específica de aranhas, provocou uma reação em cascata que levou à parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços da equipe médica, o cérebro da adolescente ficou muito tempo sem oxigenação adequada, causando danos neurológicos irreversíveis. Ana Beatriz sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma pessoa. Perdeu grande parte de suas funções cognitivas superiores e desenvolveu epilepsia refratária como sequela do episódio. A família processou a escola por negligência na supervisão dos alunos, mas o dano já estava feito. A garota brilhante que sonhava em ser médica nunca mais conseguiu voltar aos estudos. Estes casos não são ficção ou exagero. Estão documentados em processos judiciais, laudos médicos e reportagens policiais. Mostram uma realidade perturbadora. Nem todas as pegadinhas terminam em risadas. Algumas terminam em tragédia, deixando famílias destruídas e pessoas carregando culpas que as assombrarão pelo resto da vida. O problema é que a cultura das pegadinhas se tornou tão normalizada na nossa sociedade que perdemos a noção dos riscos reais envolvidos. As redes sociais amplificaram essa tendência, criando uma pressão constante para produzir conteúdo cada vez mais extremo e impactante. Vídeos de sustos e pegadinhas geram milhões de visualizações, e isso incentiva as pessoas a irem além dos limites do que é seguro. Mas o que a maioria não compreende é que o corpo humano tem limitações físicas reais que não podem ser ignoradas. O coração de uma pessoa idosa não consegue suportar a mesma descarga de adrenalina que o coração de um jovem atleta. Alguém com problemas de ansiedade pode ter uma reação completamente desproporcional a um estímulo que pareceria inofensivo para outra pessoa. Além disso, é impossível conhecer completamente o estado de saúde mental e físico de outra pessoa. Muitas condições médicas são silenciosas e só se manifestam quando o corpo é submetido a estresse extremo. Uma pessoa pode parecer perfeitamente saudável,
mas ter uma arritmia cardíaca não diagnosticada que pode ser fatal se o coração for forçado a acelerar drasticamente. O aspecto psicológico também é frequentemente subestimado. Traumas de infância, fobias específicas, transtornos de ansiedade e outras condições de saúde mental podem transformar uma pegadinha aparentemente inocente numa experiência genuinamente traumática. O cérebro humano não distingue entre perigo real e perigo percebido. A reação fisiológica é a mesma nos dois casos. Quando fazemos uma pegadinha com alguém, estamos essencialmente forçando essa pessoa a experimentar uma situação de ameaça sem seu consentimento. Mesmo que nossa intenção seja inofensiva, estamos manipulando os instintos de sobrevivência mais primitivos do ser humano para nosso entretenimento. Em muitos casos, isso pode ser considerado uma forma de agressão psicológica, mesmo quando não há intenção maliciosa. A questão legal também é complexa. Em muitos países, incluindo o Brasil, causar danos a outra pessoa através de pegadinhas pode resultar em processos por lesão corporal culposa ou até homicídio culposo, dependendo das consequências. A alegação de que foi apenas uma brincadeira não isenta ninguém de responsabilidade civil ou criminal pelos resultados de suas ações. Mas talvez o aspecto mais perturbador seja o impacto psicológico nas pessoas que causam esses acidentes. Imagine carregar pelo resto da vida a consciência de que sua tentativa de fazer alguém rir resultou na morte ou incapacitação permanente dessa pessoa. Muitos dos envolvidos nos casos que relatei desenvolveram depressão severa, transtornos de estresse pós-traumático e outros problemas de saúde mental que perduram até hoje. O jovem que assustou João Carlos no prédio em Minas Gerais nunca mais conseguiu assistir a vídeos de pegadinhas sem ter crises de ansiedade. Desenvolveu uma forma de transtorno obsessivo-compulsivo, onde fica constantemente checando se suas ações podem prejudicar outras pessoas, e já foi internado 2 vezes por ideação suicida relacionada à culpa que sente. Os amigos que organizaram a pegadinha com o palhaço para Maria Fernanda se afastaram completamente uns dos outros depois do acidente. Nenhum deles consegue mais participar de festas ou celebrações sem sentir uma ansiedade extrema. 2 deles mudaram de cidade para tentar escapar das lembranças, mas relatam que as imagens daquele dia os perseguem independentemente de onde estejam. O caso mais trágico talvez seja o dos amigos de Carlos Eduardo, que criaram a pegadinha de realidade virtual. O grupo era muito unido antes do acidente, mas a tragédia os destruiu completamente. Um deles desenvolveu alcoolismo severo e perdeu o emprego e a família. Outro tentou suicídio 2 vezes e ainda está em tratamento psiquiátrico intensivo. O terceiro se isolou socialmente e se recusa a manter contato com qualquer pessoa que conhecia antes do acontecimento. Esses casos extremos deveriam servir como alerta para todos nós, mas a realidade é que pegadinhas continuam sendo produzidas e compartilhadas diariamente. A diferença é que agora você conhece o lado sombrio dessa forma de entretenimento. Sabe que por trás de cada vídeo de susto que viraliza, pode estar alguém cujo coração quase parou de bater ou cuja mente nunca mais foi a mesma. A pergunta que fica é: vale a pena correr esse risco? Vale a pena potencialmente destruir a vida de outra pessoa por alguns minutos de diversão? Vale a pena carregar para sempre a culpa de ter causado um dano irreversível a alguém que você supostamente se importava? Não estou dizendo que toda pegadinha é perigosa ou que devemos eliminar completamente o humor de nossas vidas. Mas é fundamental entender que existe uma linha entre diversão inofensiva e risco real. E essa linha é mais tênue do que a maioria das pessoas imagina. Quando decidimos assustar alguém, estamos assumindo uma responsabilidade pela segurança física e mental dessa pessoa, mesmo que não tenhamos consciência disso no momento. A próxima vez que você pensar em fazer uma pegadinha com alguém, lembre-se destas histórias. Lembre-se de que do outro lado não está apenas um personagem num vídeo engraçado, mas um ser humano real, com limitações,
medos e vulnerabilidades que você pode não conhecer. Lembre-se de que algumas risadas custam caro demais e que algumas brincadeiras não têm volta. O mundo já tem sofrimento suficiente, sem que precisemos criar mais através de nossas tentativas de entretenimento. Talvez seja a hora de encontrarmos formas de nos divertir que não dependam do terror, do constrangimento ou do desconforto de outras pessoas. Talvez seja a hora de redefinir o que consideramos engraçado. Se estas histórias tocaram você de alguma forma, se fizeram você repensar suas atitudes ou se despertaram uma consciência maior sobre os riscos das pegadinhas, compartilhe este conteúdo com outras pessoas. Pode ser que você esteja salvando alguém de se tornar a próxima vítima ou o próximo culpado numa tragédia que poderia ter sido evitada. A informação é a única arma que temos contra a ignorância que mata.